Então, basicamente, o painel é um miolo de EPS, famoso isopor, mas com algumas características extras, né? Não tanto a ver com a resistência, mas a sua possibilidade de utilizar na construção civil. Qualquer EPS utilizado na construção civil, até mesmo aquelas lajotas, né, de laje, tem que atender a norma no quesito de não ser transmissor de incêndio. Então, são materiais classe F, não é o mesmo daquele isopor que você acha que pega fogo, não pega fogo. O pessoal costuma até fazer esse teste, quando chega a placa de EPS na obra, o pessoal vai lá, primeira coisa, jogar uma bituca de cigarro, encostar alguma coisa porque o pessoal fica na dúvida mesmo em relação a isso. Mas não transmite incêndio. Se você coloca uma chama ali em cima dele, inclusive a parte de derreter o painel para passar as tubulações, muitos fazem com maçarico, derretendo aquela região. Ele derrete, mas se afastou daquele foco de fogo, ele para de derreter, ele não transmite. Então, uma característica importante. E aí vem as duas malhas de aço dos dois lados. Esse aqui é o padrão italiano, mais normal, tá? 2,5 de diâmetro, uma malha. É um aço de alta resistência. E o espaçamento não pode ser muito grande. Então, mesmo se a gente esquecer todos os outros problemas dos painéis ruins que a gente vê no Brasil, utilizando malha pop, por exemplo, de laje, um dos problemas é a abertura exagerada. Então, aquela malha 15 por 15, 20 por 20, gera uma área de reboco muito exposta à fissura, desprotegida de malha de aço. Então, esse é o limite que o painel italiano trabalha, essa abertura de 7,5 por 11 centímetros, mais ou menos. É comum também a versão da malha quadriculada, né, de 7,5 por 7,5, e são ligadas por conectores de 3 milímetros de diâmetro. Então, são esses conectores e a qualidade dessas soldas que garantem que as duas camadas de argamassa vão trabalhar conjuntamente, que de fato o painel vai ser monolítico. Então, quando eu falo painel ruim que a gente tem no Brasil, é um painel que ele não funciona muito bem monoliticamente. Então, se você passa só um arame amarrando as duas malhas e você percebe que aquele painel está mole, né, está bastante flexível, ele não está funcionando monoliticamente. Por mais que ele trave um pouco depois de argamassado o painel, no processo natural de movimentação da estrutura, ele vai acabar movimentando muito mais do que deve, e por isso acontecem rachaduras e tudo mais. Eu já vi até obra condenada por conta disso, né, pelo efeito a flambagem do painel. Porque isso é intuitivo, né, Rangel? Principalmente para o teu público aqui que já é mais inteirado, né, desses assuntos. Se você pegar uma barra, uma placa, somente uma camada dessa de argamassa e comprimir, ela vai flambar com muita facilidade, né? Igual você apertar uma régua. Agora, se você separa duas réguas, né, ainda que fininhas, mas faz uma conexão entre elas, você pode apertar isso, a capacidade de carga vai lá em cima, porque você aumentou a sua rigidez, a flambagem, né? Então, a capacidade resistente vai lá em cima. Então, é esses conectores e a capacidade de unir essas duas malhas é que confere ao painel uma carga elevada. Então, para você ter uma noção, um painel desse italiano, que é o que eu tenho aqui no meu escritório, ele resiste por metro, na carga compressão centrada, que é o que a maioria faz no Brasil, ele resiste em torno de 160 toneladas, 1 metro de painel. Enquanto muitos painéis no Brasil é 10 toneladas a carga de rompimento, 20 toneladas, 30, no máximo 40. Mas seguindo aqui, vem a argamassa, então, fechando essas malhas, dando o seu aspecto de fato estrutural. E é um painel que pode ser usado também deitado, porque também tem uma resistência à flexão elevada para ser usado como laje. E aqui eu trago algumas características, como eu mostrei, para dar aquele parâmetro do que é o ideal na produção de um painel monolítico, né? Então, o aço de alta resistência não é arame de cerca, Rangel, e o pessoal utiliza muito aqueles arame mesmo de cerca, né? Desenrola aquelas rolos de cerca, né? Com a resistência bem baixa, não deveria ser utilizados como estrutura, reveste ali o painel, passa uma malha e acha que é isso. E não, tem que ser um aço estrutural, de fato. Nesse caso aqui, a fluência está acima de 6.120, se não me engano, é o mínimo adotado pela indústria italiana para resistência do aço. Não é a nossa malha comum, o Gabriel, essas malhas CA60, é um aço diferente? Não. É mais resistente um pouco. Pouca coisa, mas é um pouco mais resistente que o CA60. E é uma malha que não é produzida comercialmente. Tá. Pelo menos aqui no Brasil. É específica para isso, tá. Sim, inclusive faz parte da indústria, né? A matéria-prima da indústria italiana são os fios de aço. Ela produz a própria malha dentro dessas características, né? Que ela já enxergou que é o que dá melhor resistência, né? Otimização para o painel, e faz a própria malha para este fim.
Então o aço é galvanizado, malha eletrossoldada, como eu falei, não é só um gancho que segura ali as duas malhas, há de fato eletrossolda, e é muito importante que haja uma alta capacidade disso. Até existem fabricantes que utilizam, por exemplo, máquinas chinesas, né? Que o chinês imita tudo, né? Então, surgiu alguma tecnologia massa, o chinês vai lá e já faz a sua máquina para aquilo, né? Em alguns casos, eles conseguem ter uma boa replicação, né? E uma boa qualidade. Tanto que a gente consome muito dos chineses, né? Mas uma dificuldade, só para inteirar vocês mais sobre o assunto, né? Uma das dificuldades dessas máquinas é a capacidade de solda. Então, por exemplo, algumas máquinas, quando fazem o ponto de solda, seja da malha, seja dos conectores, né? Ela acaba ressecando aquele ponto de solda, porque ela superaquece, né? Até na hora da soldagem, ela espirra faísca para todo lado, né? E aquilo gera ressecamento, e aqueles pontos de solda arrebentam com muita facilidade. Então, tem aí um know-how de solda também relacionado para dar uma boa resistência. Tá, você tocou nesse ponto, já está surgindo perguntas, desculpa, Gabriel, te interromper, claro, porque daí a gente já responde direto no ponto. Então, primeiro, aqui no Instagram estão perguntando também, e a Valéria perguntou, não é uma malha CA50, nem a CA60, é uma malha chamada de AR, alta resistência, provavelmente está próxima lá do CA70, que seria, né, equivalente ao CA70, e não é uma malha que eu vou ali no depósito, no home center, e compro para aplicar. É uma malha específica para o sistema. Então, quando eu compro o painel, eu compro o EPS e a malha junto. É isso, né? Exatamente. Na verdade, é uma boa pergunta, porque talvez pressupôs aí a possibilidade de se fabricar o painel, né? Porque o painel se compra pronto, do jeito que você está vendo aí na imagem ou aqui atrás de mim. É uma placa com miolo de EPS, malha de aço dos dois lados, já conectadas por eletrossolda. Você não compra o EPS nem a malha e fabrica no canteiro. Isso é extremamente perigoso. Tem muita gente fazendo isso no Brasil e tem dado muitas patologias estruturais, até obra condenada eu já tenho visto o Brasil afora. Não é simples assim, não há uma simplicidade de fabricação num sistema como esse. Inclusive, uma indústria de fabricação dessa é uma indústria milionária. Para se implantar uma indústria de fabricação de EPS conforme essas qualidades que eu estou apresentando aqui, são milhões de reais. Mas o pessoal gasta ali alguns milhares só para comprar uma mesa, comprar insumo e passar o gancho e acha que é a mesma coisa. Pelo contrário, não é. Então aqui outras fotos, só para vocês conhecerem, né? Porque a gente tem muitas imagens aí na internet de painel monolítico. Provavelmente vocês não viram painéis semelhantes a este aqui, ou viram muito raramente. Um videozinho que eu fiz também, ó. Se faz laje, procura se solucionar toda a edificação com painel monolítico. No Brasil, a gente utiliza muito ainda estruturas mistas, né? A gente associa com uma viga de concreto armado, com algum pilar embutido, ou apoia a viga diretamente no painel. As lajes, a gente utiliza vigota. Inclusive, eu particularmente acho difícil de pegar, pelo menos não tão cedo, né, a utilização de painel monolítico como laje, como acontece lá fora, por causa de preço. Porque as vigotas nossas são muito baratas, né? 30, 40 reais o metro quadrado de vigota. É claro que você precisa somar ali armadura, concreto, mas o painel já é em torno de 150, 160 reais o metro quadrado e ainda vai reboco. Mas, se você quer ter um bom isolamento térmico, por exemplo, a melhor cobertura que existe é fazê-la inteiramente de EPS, né? Mas assim que geralmente se utiliza, com laje, tudo, mesmo vigas, o que for necessário, resolver tudo completamente no painel. Por isso que ele precisa ter uma alta resistência, né? Porque se precisar de algum pilar ou alguma coisa, não vai precisar você utilizar outro tipo de estrutura. Então aqui eu trago um ensaio, que também está relacionado com os ensaios que a MDUI realizou aqui no Brasil. Só trouxe esse aqui por estar mais autoexplicativo, realizado lá na Itália mesmo. Então olha só, aqui é um ensaio de corpo de prova num painel na altura mais próxima, né, do que geralmente é utilizado, uma altura de 2,70 aqui no caso, de um pé direito convencional. Então olhem só, percebam a diferença entre esses dois tipos de ensaio. Este aqui é realizada a compressão centrada, o painel está centralizado na prensa ali e é pressionado. Então, um corpo de prova que rompeu com 121, 138 toneladas, 118 toneladas na compressão centrada. Na compressão excêntrica, ou seja, a carga já começa a ser aplicada com uma excentricidade, afasta-se do eixo geométrico do painel, ou seja, ele já está sofrendo momento fletor desde o início, então a sua carga de resistência será mais baixa. Então ele já rompe aqui por metro linear, né, na faixa de 70, 76, 78, 74.